Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma semana que estamos aqui para falarmos e discutirmos um pouquinho das lições da EBD. Nesse vídeo, estaremos falando sobre a lição de juniores, onde nesse trimestre estamos comentando sobre as histórias dos profetas, o contexto onde eles foram chamados, o local que eles foram chamados e qual o propósito de Deus na hora de chamar cada um desses profetas. Amém? Estamos encaminhando para o último mês da nossa lição, onde temos aprendido bastante, entendido o chamado de Deus nas nossas vidas como professores e na vida também das nossas crianças, amém? Então vamos lá, pega a tua lição, pega a tua Bíblia, se junta comigo para nós conversarmos um pouquinho sobre a lição de juniores, amém? Vamos lá. Lição de número 9, nós estaremos comentando sobre o profeta Abacuque, certo? Tem como título a lição o seguinte: Abacuque, o profeta da esperança. Amém? Estou aqui com a Bíblia aberta, tem uma lição física para quem ainda não conhece. Essa é a lição de juniores, a capa da nossa lição muito bonita. E estou com a lição também aqui no computador para conversarmos um pouquinho, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar, como já dito, sobre o profeta Abacuque. Nossa leitura bíblica está em Abacuque, capítulo 1, do 1 ao 5, capítulo 3, do 17 ao 19, tá bem? Então vamos lá. Antes de adentrarmos a lição de fato, vamos comentar um pouquinho sobre os objetivos da nossa lição e o memorizando. Nossa lição tem por objetivo explicar a importância de mantermos a esperança em tempos difíceis. Por mais que estejamos em provação, por mais que a nossa vida esteja no momento da tempestade, temos que entender que Deus está no barco. Cristo está no barco conosco e nada foge do controle dele. E nós devemos manter a esperança, manter a fé que Cristo estará conosco. E Ele estará entrando com providência nas nossas vidas para que essa tempestade passe. Tá bem? Então vamos lá. Memorizando. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Como de costume, eu estou com duas versões, a versão da lição e a versão da Bíblia que está comigo, tá bem? Procurem a melhor versão que vocês achem com mais fácil de melhor entendimento para as crianças, certo? Que elas venham entender melhor o versículo que foi transmitido, tá bem? Então vamos lá. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Nós vamos entender um pouco mais esse versículo no decorrer da história. E ele é um versículo muito importante para todo o contexto de Abacuque, certo? Vamos repetir. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E aí nós vamos para a primeira dinâmica de hoje, tá bem? Que ela é muito simples. Vocês vão separar tirinhas de papel, pode ser post-its, pode ser, vocês podem recortar uma folha e vai distribuir entre as crianças com as canetas e vão pedir para elas escreverem nos papéis tudo o que precisamos fazer, o que elas acham que precisam fazer para agradar a Deus, certo? Como a gente faz para agradar o Senhor, né? E aí, depois que todas escreverem, todas sentadinhas vão trocar com o amiguinho do lado. Eles vão trocar de papel. E com isso, cada um de cada vez irá se levantar e dizer o que o amiguinho escreveu no papelzinho que está com ele. E depois vocês vão perguntar a eles se foi fácil, se é algo fácil de se fazer ou algo difícil de se fazer. E por que eles acham isso, certo? Depois de toda a dinâmica, vocês vão explicar que muitas das vezes é mais fácil nós dizermos o que os outros devem fazer para agradar a Deus do que nós entendermos o que devemos fazer para agradar a Deus, certo? E aí nós devemos entender quais são as atitudes corretas que devemos ter para poder sermos um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro cristão e saber o dever que todo cristão tem que ter, tá bem? Então vamos lá, vamos para a história. Vamos lá, nós vamos falar sobre um homem
que ele questionou muito a Deus, digamos assim. Ele vai questionar a Deus num momento muito difícil. O povo estava passando por uma provação muito grande, no meio de muitas iniquidades, e Deus não estava falando mais com o povo. E aí Abacuque, ele começa a orar a Deus e a questionar por que ele não está ouvindo. Ele começa a se questionar se Deus ouvia as orações dele mesmo, não é? E aí, muitas das vezes até nós professores, as crianças, nós como um todo, a gente questiona muito a Deus das coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes estamos passando por uma tribulação muito grande, um deserto muito grande, e aquilo está consumindo tanto a gente, que a gente às vezes questiona a Deus se Ele não está nos ouvindo, se Ele não está vendo, se Ele não está sentindo a nossa dor, né? Só que eu digo a você, professor, hoje, Deus está contigo no barco, Ele não vai lhe deixar. Essa provação ela é passageira, Ele não vai deixar você sofrer o resto da vida, tá vendo? Nós vamos a alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos agora, da própria Bíblia que isso acontece. Quando Moisés tira o povo do Egito, eles ficam 40 anos no deserto. E chegou um momento em que eles questionavam a Moisés o porquê que Moisés tirou eles do Egito, que no Egito eles tinham água, comida, uma casa, um lar, e eles ficaram 40 anos no deserto, Deus tratando eles no deserto. E em nenhum momento Deus deixou o povo. Deus estava com o povo o tempo inteiro, durante o dia como o quê? Como a nuvem, e à noite como a coluna de fogo, não é? Nós vemos também lá em Elias, quando Jezabel manda matar todos os profetas de Deus e só sobra Elias. E Elias se esconde na caverna e ali Elias também se questiona o porquê que só tem ele, por que Deus permitiu que isso acontecesse. Elias ficou com medo naquela hora, mas Deus não deixou Elias em momento nenhum. Tanto que quando ele enfrenta os profetas de Baal, Deus manda fogo do céu. E vários momentos, Deus se mostra com o povo, apesar das aflições passadas pelo povo. Nós vemos também quando os 3 jovens são lançados na fornalha de fogo ardente, e quando o rei Nabucodonosor olha, tem um 4º homem ali. Cristo estava com eles ali o tempo inteiro, não deixou eles sozinhos. Quando tem a tempestade, lá no Novo Testamento, que Jesus está dormindo no barco, Jesus estava no barco, eles ficaram com medo daquela tempestade e achavam que todos iam morrer, mas Cristo estava com eles no barco e fez com que aquela tempestade se acalmasse. Então nós vemos em vários momentos da Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento, em que Deus estava com o povo, por mais que a aprovação estivesse grande, a dificuldade estivesse grande, Deus estava com o povo. Amém? Tanto no Velho como no Novo Testamento, certo? Em nenhum momento Deus abandonou o povo. E isso faz com que a gente reflita que Deus também não vai nos abandonar. Apesar da prova que estamos passando, apesar de tudo que estamos enfrentando, Deus está conosco. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o momento certo de agir. Então, Abacuque, ele estava apreensivo, ele estava com medo, por conta da aflição que o povo estava imersivo dentro do pecado. E aí, ele começa a orar a Deus, e ele acha dentro do seu coração que Deus não está ouvindo, não é? E aí, vamos aqui para a lição, no 2º parágrafo, ele faz uma oração muito específica a Deus, diz assim: ó Deus, ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atendes? Até quando gritarei violência e tu não nos salva? Isso está lá em Abacuque 1:2, certo? E aí, ele estava com dúvidas, ele estava apreensivo, ele estava com medo. Só que a sua oração é ouvida pelo Senhor e Deus o responde. Deus responde a Abacuque. Ele era um homem de comunhão com Deus, ele era um homem próximo a Deus, ele tinha sua vida inteira aos pés de Cristo. Ele era um homem reto e justo perante o Senhor, certo? E aí, quando Deus fala com ele, ele não tinha dúvidas de que era Deus falando. Olha que coisa linda.
Às vezes Deus fala conosco, mas nosso coração está tão apreensivo que a gente tem dúvida se realmente foi Deus que falou conosco. Ou a gente questiona, meu Deus, será que foi o Senhor mesmo que nos falou comigo? E foi Ele que falou. E a gente está tão aperreado, tão perturbado, tão apreensivo, que a gente não ouve o que Deus tem para falar para nós, não é? E aí, Deus fala com Abacuque, certo? O Senhor mostra a Abacuque o julgamento devido ao pecado do povo. Como eu disse, a cidade que Abacuque estava, o território que Abacuque estava, todas aquelas pessoas, elas estavam imersivas nos seus pecados, nas suas iniquidades, em tudo o que elas achavam que era correto, e elas esqueceram do principal, que é o amor de Deus. Elas esqueceram que o foco era Cristo. E aí, o Senhor diz o seguinte a Abacuque. Estou lá na lição ainda, certo? Lá no livro de Abacuque, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: olhem as nações em volta de vocês, e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês jamais acreditariam, mesmo que alguém contasse. O que Deus iria fazer com aquele povo era algo tão extraordinário na cabeça deles que eles não acreditariam se alguém contasse a eles o que iria fazer, né? Deus entregou o povo aos ímpios, entregou a Babilônia, certo? Prometeu levantar a Babilônia para invadir a terra de Judá, as cidades de Judá, não é? E o povo seria levado cativo como forma de punição pelos seus próprios pecados. E aí, Deus mostra tudo isso a Abacuque, não é? E aí, eu pergunto a vocês. Abacuque se questiona dizendo o seguinte: como é que iria ser levantada uma nação ímpia? No caso, eu estou questionando a vocês. Como é que Deus levantaria uma nação ímpia para punir o povo dele? Como Deus permitiria isso? Não é? Só que aí Deus fala com Abacuque. Abacuque 2,4, que é o nosso versículo tema. Diz assim, eu vou ler tanto a versão da lição como a versão que está comigo aqui. 2,4. Eis que aquele cujas almas se incha é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Não é? Mas o justo pela fé irá viver. Por mais que a aflição esteja grande, por mais que o vento esteja soprando, o justo pela sua fé irá viver. Aqui na lição diz assim: mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Termos ao nosso coração voltado a Cristo, sermos fiéis a Ele. Esse irá viver, por mais que a provação esteja grande, por mais que o vento esteja soprando. Coisa linda, não é? E aí Abacuque, ele entende que por mais que a prova esteja grande, Deus estaria com ele em todos os momentos. Ele entendeu que Deus nunca perde a direção do propósito. Ele nunca está fora do controle, ele nunca está longe de tudo. Não, nada sai do controle das mãos de Deus. Vamos para as crianças. Se na escola tá difícil, se em casa tá difícil, eles veem os pais brigando o tempo inteiro. Chega na escola, tem várias ideologias, tem coisas sendo ministradas, e tudo aquilo, enfrentando a sua fé, Deus está no controle. A mensagem desse fim de semana para elas é: seja fiéis a Deus em todo o tempo. Não deixem de ser fiéis a Ele. Olha que coisa linda, não é? Porque aquele que se mantém firme, é justo e é fiel a Deus, esse viverá. Lindo, não é? Então, que essa mensagem fique com você, professor. Que você entenda que apesar das
que apesar das dificuldades, Deus está com você. Que apesar de tudo, nossa esperança está em Cristo Jesus. Nossa fé tem que ser inabalável e estarmos sempre firmes e voltando o olhar para Cristo, que é o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana, uma excelente aula e que as crianças entendam que Deus está no controle e nunca deixará eles sozinhos para nada. Amém? Que Deus abençoe. Um excelente EBD.